Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Buenos dias, buenas tardes. Eu sou Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa do Bem Viver, começando mais um Pode Contar? Pode! É isso aí, minhas amigas, minhas leitoras, amigas, terapeutas. Kátia Veloso. Olá, pessoal. Regina Rai. Olá. Kelly Rodrigues. Olá a todos. Hoje o nosso tema é Clube de Leitura e Biblioterapia. Sim. Kátia Veloso. Pois é, Kátia, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas é um barato, né? Isso também é bom. Mas tem um boom. O que está surgindo de clube de leitura, e aí a gente tem os youtubers montando clube de leitura, atores e pessoas da mídia montando clube de leitura. É mesmo? Parece assim, que tá na moda, né? Tá na moda. Só que, na verdade, assim, ler sempre esteve na moda. Ler sempre esteve na moda. A diferença agora são esses agrupamentos. Mas, enfim, na verdade, eu acho que o boom mesmo aconteceu em função da pandemia, né? Que era mais uma atividade que você conseguia fazer em casa e, ao mesmo tempo, participar online. Mas uma coisa que é importante a gente esclarecer, né? Ler é uma ação que ela é a leitura em si, você pegar um livro, né? Como a Regina montou aqui pra gente, a nossa estante aqui, você fazer a sua leitura, isto é terapêutico? É, porém não é terapia. Isso. Então, vamos entender a diferença, né? Quando você faz uma leitura, é bem capaz de você, por exemplo, ler e se identificar com o personagem. Ou você não se identifica de forma alguma. Ou você fica com raiva. Ou você quer abraçar. Né? Tudo depende do gênero, do livro, enfim, da história com a qual você lê. Mas uma coisa é certa, né? Há histórias que te envolvem completamente. Então, quando as pessoas falam assim, mas eu não gosto de ler. Na verdade, não é que você não gosta de ler, você só não achou o gênero, que é aquilo que te prende. Tipo de leitura, É né? o tipo de leitura que você diz assim, nossa, né? Porque tem aquele livro que você começa a ler, você não quer parar. Você fala, e agora? Mas o que vai acontecer? E, né? Você fica curioso, né? Para ir adiante, né? E sim, olha, a gente acabou de completar um ano, né? Aqui em setembro, do Pode Contar. Eu me lembro que há um ano atrás, a Kelly comentou do livro que ela gosta, A Bruxa. Né? Sim. Então, porque você fala assim, é um livro que marca, né? Como foi o livro que me marcou também? Veja, esse comentário dela, quer dizer, eu já me associei ao livro, já me associei a ela. Então, a gente cria associações quando você está fazendo um trabalho de leitura. Então, o clube de leitura é mais ou menos como se nós estivéssemos aqui agora, a gente decide, vamos ler um livro junto? Vamos. A gente escolhe um livro, todo mundo lê, e depois a gente se reúne, online ou presencial, e cada um vai dar a sua opinião sobre o livro. Vamos comentar. Tá, esse é o clube de leitura. Esse é o clube de leitura. E eu brinco, eu falo que eu tenho uma amiga que eu morro de rir, que ela fala assim, é uma maneira de você ficar fazendo fofoca sem ser da vida dos outros. Você vai fazer a fofoca dos personagens, mas você viu? Dos outros também, mas é dos outros de dentro Da do livro. ficção, né? Mas você viu que aquela ficou com aquele, que ele foi embora, e assim vai, né? A história toda. Então, realmente é bastante divertido e principalmente porque às vezes as pessoas trazem. Cada um lê da sua forma. O livro é o mesmo, mas a leitura não é. É verdade. Então, você vai me trazer um ponto de vista seu que te chamou a atenção, que de repente passou despercebido para mim. Mas na hora que você fala, opa, e isso gera um processo de reflexão. Por isso que a leitura é terapêutica. Para que ela seja terapia, essa reflexão tem que ser guiada por um terapeuta. Essa é a diferença. Tá. Né? Então, no clube de Que leitura, aí a gente só seria a conversa. biblioterapia. Aí é biblioterapia. Aí é onde você utiliza a literatura como uma ferramenta de acesso, de autoconhecimento, para que você possa conversar com uma pessoa e entender, né? Quais são os problemas, o que te aflige. E sabe uma coisa que é legal? No clube de leitura, geralmente, as pessoas leem o livro. Mesmo quem não lê pode participar. Agora, na biblioterapia, ao contrário do que todo mundo imagina, você não precisa ler o livro. Ah, não? Não. O que é uma sessão de biblioterapia? Você pode ir, né, fazer a consulta com a biblioterapeuta e você leva algo que você quer trabalhar. E nisso ela pode pegar um livro e ler um trecho, um poema, alguma coisa, e aquilo gera uma identificação. Então, a partir dali, você pode ler o livro. Então, não necessariamente, quando se participa de uma sessão de biblioterapia individual ou em grupo, as pessoas têm que ter lido Já o lido livro. anteriormente. Não, pelo contrário. Às vezes é porque você participa da sessão, é que a pessoa fica estimulada para ler o livro, e aí ela quer saber o que vai acontecer. Como assim, né? Então, o processo pode ser invertido. Tudo bem se a pessoa lê o livro, enfim, né? E depois discute com o terapeuta, mas a ideia é essa, é você poder... Às vezes a pessoa ela tem uma sensação...
dependendo, né, do grau de sofrimento, que só ela passa por aquilo. Só eu estou vivendo isso. Só minha vida tem esse caos. Só comigo acontece isso. E, de repente, você consegue identificar na literatura e dizer, não, olha, pessoas passam por isso. Né? Aí você fala, mas a literatura é de ficção. Mas, então, a vida imita a arte imita a vida. Não Às vezes é uma ficção, mas ela Ô, foi Kátia, eu fiquei com uma inspirada, dúvida né? sobre a biblioterapia. É em grupo ou individual ou pode ser dos dois Pode jeitos? ser dos dois Pode jeitos. ser dos dois jeitos. Então pode ter ser uma dos dois terapia, jeitos. uma terapia em grupo, que o Pode. terapeuta vai basear aquela sessões num livro e aí as pessoas podem ou não ler Isso, sobre. não precisa, vamos supor, vai ser uma sessão sobre depressão. Então, nós vamos separar, quem é a biblioterapeuta faz a curadoria, separa livros aonde fala sobre depressão, situações de personagens depressivos, e naquele momento, em grupo, é feita a leitura. E depois, aí as perguntas da terapeuta, que essa é a diferença da biblioterapia. No clube de leitura, todo mundo comenta à vontade. Mas a biblioterapia, como você já tem um tema, você já vai com perguntas que são guiadas para poder esse abordar a reflexão, promover a reflexão daquele tema, né? E eu queria... O terapeuta vai proporcionar essa reflexão, né? reflexão. Através das perguntas. Como a anamnese, como você faz, sim. né? Quando você está fazendo uma outra terapia. E aí eu queria dar um exemplo bem legal. Tem um livro que se chama... a gente não tem ele em português ainda, infelizmente, mas se chama Tolstói and the Purple Chair, né? Que é o Tolstói e a cadeira... purple, que é lilás, digamos Púrpura. assim. Púrpura, isso, Kátia, púrpura. perfeito. Púrpura. Teve uma pessoa, eu vou até pegar o nome dela aqui, porque eu não... A Nina Sankovic, ela escreveu esse livro, e a história dela é muito interessante. Ela era muito apegada à irmã. E a irmã faleceu de câncer. E aquilo foi um baque para ela. Ela era mãe, 3 filhos, casada e tinha irmã. E quando a irmã faleceu, o que ela fez? Ela tinha uma biblioteca na casa dela, né? Uma estante de livros, né? Porque todo mundo fala assim, mas biblioteca parece que você tem que ter um cômodo especial. Não, se você tem uma biblioteca é coleção de livros. É que eu fico imaginando a Bela Fera. Lógico. A gente quer Bela Fera, né? Ganhar, né, do amado. Olha essa biblioteca pra você. O cômodo inteiro Meu do Deus, céu... tem que subir na escada pegar... Maravilhoso, né? Mas se você tem uma coleção de livros, né? O tem coletivo... Isso aqui é uma biblioteca. Então, o coletivo de livros é biblioteca, né? Então, você tem uma biblioteca. E o que ela fez? Ela passou 1 ano lendo um livro por dia. Nossa. Foi a maneira que ela encontrou para lidar com a dor. Claro que isso toda a família ajudou, inclusive o marido. Ela até fala, por exemplo, às vezes ela sentava na mesa para comer, ela comia, levantava, voltava para a cadeirinha púrpura e fazia as leituras dela. 1 livro por dia. Ela leu 256 livros. Aí você fala, dá para fazer isso? Se você tiver o dia inteiro, como é o caso dela, ela dá. No meio das nossas atividades, Se você trabalha 8 horas por dia, gasta mais 4 no trânsito, não Só vai se for um sobrar, livrinho né? de 20 páginas, não é? né? Só se Mas for ela um leu livretinho. livros e livros densos, e assim, a família toda ajudava ela. Ela levantava, ela só dormia, às vezes ela dormia na própria biblioteca, levantava e ia para a cadeirinha roxa dela, e foi a maneira que ela encontrou para lidar com o luto. No final de 1 ano, tudo que ela leu gerou várias reflexões, e aí ela voltou para a atividade dela, para a vida dela normal. Então, veja assim, Foi um processo de cura mesmo. Sim. É um processo de cura através da leitura, né? E assim, e a biblioterapia é muito interessante porque ela pode se juntar com outras terapias também, né? Então, eu queria chamar o quadro nosso, né? Pode contar a história sua? Isso. Para ver Pode, vamos ver a Vamos história. lá. a história da... Olá, pessoal. Vim contar um pouquinho da minha experiência com a leitura. A minha experiência começa que eu me lembro exatamente qual foi a primeira palavra que eu li. Né? Quando criança, meu pai comprava muitos gibis, né, pra gente, e eu adorava, só que não tinha muita paciência para ficar lendo os gibis pra gente. Então eu queria muito poder ler sobre o que estava escrito naquelas histórias. E eu me lembro do exato momento em que eu li a primeira palavra. E a minha primeira palavra foi Mônica. Claro que depois eu pensei, é óbvio que no livro da Mônica só poderia estar escrito Mônica. Mas dali foi uma relação, né, muito intensa na minha vida. Eu sou uma leitora muito voraz, eu leio muitas coisas. Na minha adolescência eu li muito. Hoje... eu estou lendo 4 livros no momento.
Eu estou numa fase de ler esses que estão hypados, esses livros, né, que o pessoal fica falando nas redes sociais. Então, eu li um de mistério que chama-se Não Minta, que, olha, posso dizer para vocês que quem leu toda a obra de Agatha Christie, de Stephen King, de Edgar Allan Poe, sabe o que é mistério. Falei, esse pessoal não sabe nada, porque o livro tem um plot twist, mas nada demais. Estou lendo Conversas Corajosas, que fala sobre CNV. É um livro que eu já tinha lido, mas como eu estou escrevendo alguns artigos sobre saúde mental, eu estou relendo esse livro que eu gosto muito. E estou lendo também um livro que chama-se Inteligência Genuinamente Humana, que fala das competências que a gente vai precisar desenvolver para lidar com a nossa contemporaneidade, com o futuro. E estou lendo também Antes que o Café Esfrie, que também é um livro bem hypado. Ele tem uma temática bem interessante que diz assim: se você pudesse encontrar com qualquer pessoa do seu passado, quem você encontraria? Achei interessante. Vamos ver. E a leitura, ela tem um lugar na minha vida, seja ela eu lendo individualmente ou lendo num clube de livro, que eu gosto muito, assim, de poder trocar, né? Porque, assim, às vezes o livro é tão bom que você quer conversar com as pessoas, quer falar dos seus personagens, do que vai acontecer. Eu faço parte de um clube de livro e eu gosto muito. Mas a leitura, ela tem um lugar de alimentar a minha criatividade, alimentar minha alma. Eu tenho certeza que eu sou feita de todos esses livros que eu já li, né? Ela nos transporta para lugares que talvez eu nunca vá viajar, que eu nunca vou estar, né? Num lugar de fantasia, de alimentar minha criatividade. Ela tem um lugar terapêutico para mim, a leitura. Então, ela é uma ponte, né? Com a vida, para mim, a leitura. Quero agradecer imensamente o convite, meninas, de vocês, e quero mandar um beijo para cada uma. Beijo, pessoal. Um beijo, Obrigada, Grace! Beijo, Grace! Obrigado. Valeu, Grace, que bacana, né? Que Ela legal, trouxe mais né? exemplos de como a gente pode Sim, usar a né? biblioterapia e é bacana, né? Como ela falou, ela participa de grupos, De ela tem grupos os de- livros, ela deu as Isso. indicações, e assim, quem lê sempre tem as indicações para dar, o que quer, porque acha que é legal e quer compartilhar, Eu achei né? legal que ela falou assim, né? Que às vezes ela lê e ela quer comentar sobre o livro com alguém. Por isso ela participa de clubes, né? Que é mais ou menos aquela história, assim, que algumas pessoas falam, eu não gosto de ir no cinema sozinho, porque aí eu saio e não tenho com quem comentar. falar. Né? Então, A às novela, vezes, né? Você quer então. falar do capítulo, né? Mas além disso, Regina, a gente pode combinar biblioterapia com outras terapias também, não pode? Com certeza. E com a arte-terapia é uma combinação perfeita. Na arte-terapia a gente já usa muito isso de... a arte-terapia, geralmente a gente faz uma sensibilização antes do trabalho ali da expressão plástica, né? E essa sensibilização, muitas vezes a gente faz assim, com a leitura de um conto, com a leitura de uma poesia, de um texto, de uma história, né? E a diferença é que na biblioterapia as pessoas vão discutir verbalmente, né? Elas vão fazer as reflexões apenas no verbal. Verbal. E na arte-terapia, o Legal. princípio básico da arte-terapia é que a pessoa vai partir inicialmente de uma linguagem não verbal para depois ela fazer as reflexões. Então, se a gente lê um texto lá, uma história, um conto, aí depois a pessoa vai fazer a expressão plástica, então a expressão não verbal, então ela vai expressar de alguma forma o que aquela leitura tocou Trouxe. ela, o que trouxe para ela, né? Ela vai simbolizar ali em alguma imagem o que aquilo trouxe para ela, e depois é que a gente vai fazer a conversa e a reflexão. E é muito bacana, porque às vezes, conforme o público, quando a gente está ali na leitura, a pessoa já está se identificando e já está fazendo comentários, né? Eu lembro uma vez, Que legal. lá no CAPS, eu fui usar uma história, que era de uma história de irmãos que brigavam muito. E aí, conforme eu comecei a contar a história, uma paciente de seus 50 e poucos anos, com esquizofrenia, mas bem estabilizada,
e que morava com o irmão e brigava muito com o irmão. Então, a história eram 7 irmãos que brigavam muito, e aí ela fez assim, mas eles brigavam muito mesmo? Isso existe? Aí eu falei assim, sim, né? Olha, aqui a história, vamos ver aí, né? Como continua a história. E eles brigavam até na hora de comer, porque que, sabe, o pai fez o prato um pouco maior para um do que para outro. Era tudo era motivo de briga. Aí ela, dá licença, mas era para tudo mesmo, mas e o pai não brigava com eles? Sabe? Então aquilo mexeu muito com ela, né? Por quê? Porque ela tinha ali uma identificação, porque na verdade o irmão brigava muito com ela, né? Então, aquela coisa, né, de não aceitar muito a doença dela, tal. Sim. Então eu achei muito interessante, porque ela já foi se identificando, já foi falando no verbal. Aí depois na atividade ela fez ali montou ali um desenho, acho que aquele dia a gente usou tinta e que era nítido assim o atrito ali que tinha entre ela e o irmão, né? E depois ela comentou nas reflexões, porque na história eles acabam tendo que se entender, os irmãos, para cumprir uma tarefa que o pai deixa, né? Quando o pai morre, deixa uma tarefa lá para eles e eles têm que se entender, têm que parar de brigar, têm que se entender de algum jeito para poder cumprir essa tarefa. E aí, nas reflexões, ela fala assim, talvez tenha um jeito de eu me entender com meu irmão. Então, você vê, né? Através da leitura, desperta algo, só que na arte-terapia, esse algo que desperta, a gente primeiro pede para a pessoa expressar através do não verbal, para depois ir para a reflexão verbal, né? Com criança, isso também é maravilhoso, né? Porque tem alguns assuntos que são muito difíceis de você tratar com criança. Por exemplo, luto. Né? Uma criança que perdeu uma mãe, um pai, um irmão, um avô, um parente próximo, né? Tem alguns livros infantis que falam justamente sobre isso, né? Eu gosto muito de um que fala, o nome dele é Não é Fácil, Pequeno Esquilo, porque o esquilinho perdeu a mãe, né? E aí, assim, ele tá, lógico, muito triste, né? Muito deprimido, porque perdeu a mãe. E isso para trabalhar com criança é uma delícia, né? E às vezes a criança, se ela for muito pequena, ela não vai saber comentar sobre a história, né? Ela não vai saber fazer essa reflexão no verbal, né? Porque se ela é muito pequena, ela não, né? Mas na hora que ela faz um desenho ali, ela se expressa e põe tudo que ela sentiu com aquela história, né? Então, assim, com certeza, com a arte-terapia é uma junção aí excelente. Que bacana, eu achei muito interessante esses exemplos. É isso mesmo. Muito legal. Eu gostei. E aí, Kelly, e com a psicologia? Bom, o uso de livros, às vezes não livros, mas um texto, né? Porque às vezes você não precisa pegar o livro todo. A história inteira. Isso, exato. Apenas um trecho. É uma grande ferramenta terapêutica para estar usando na psicologia, né? A biblioterapia. Então, assim, porque muitas vezes ela vai ajudar a pessoa a se conhecer melhor, a entender o que ela está passando e como vocês falaram também. Ela vai... porque é difícil você aceitar o que você está sentindo, o que você está passando. Através do livro, você vai ver, é como se fosse assim, é fora de você. Não sou eu, é o outro. É o personagem. É o personagem, mas você acaba se identificando com isso. Então, muitas vezes, algumas pessoas, acho, né? Então, nós, psicólogos, indicamos, às vezes, livro ou um texto, alguma coisa, e a pessoa acha que é só para passar o tempo. Então, tipo assim... O psicólogo não está fazendo o seu trabalho. Meu Deus. Ai. Só faltava essa. O psicólogo está me mandando ler. Eu estou pagando ele para ele me mandar ler. Exato. Se eu quisesse ler, eu lia sozinha. Eu lia sozinha, não precisava pagar. Dele. Eu que vou fazer o serviço dele. Não é? Gente, é verdade. Então, que coisa, não? Não.
tá? Não é isso. Não é bem assim, né, Não, Não é por aí, né? é lógico. O psicólogo não vai estar só te mandando texto, só Lógico, te mandando livro. E Mas fica por faz isso parte mesmo, né? também. Mas faz parte também, que é justamente para isso, para que a pessoa se reconheça nas páginas, ela entenda comportamentos, emoções, e isso vai ajudar na transformação da vida, da sua vida, né? Então, além do que a partir do momento que você pegou um livro, vai estar lendo, você vai dar uma pausa. Essa pausa é necessária também para um autocuidado. Porque hoje em dia tá tudo tão corrido, Nossa, né? Tudo perfeito, tão... Então, a partir do momento que você... Sabe aquela coisa? Eu vou... e também tem um detalhe também. Não é porque você tá com um livro que você tem que ficar... Não, eu tenho que ficar 2 horas lendo o livro. Não posso ler menos do que isso. Ou mais. Ou mais, exato, Pode bem ser 15 colocado. minutinhos, Pode né? ser que... Depende muito do da tempo, sua né? vida, Você- do Dura seu você querer tempo. ficar só 15 minutos. Você gosta de ler, né? Isso aí que é o problema, né? Disciplina. Quando é o psicólogo que indica, você não quer ficar nem 5. Né, Kelly? Nem Porque cinco, você né? tá... como Você já aquilo lá. sabe que ali tem coisa. Não, ali tem coisa, ou então é aquilo lá, né? Tá querendo... Como que é? Ganhar dinheiro fácil. É, Meu Deus do céu. essa é triste, Ó, hein? Não é por nada, não. Antes de indicar o livro ou indicar o texto, alguma coisa, ele teve que estudar isso antes. Lógico, não é só leitura, é estudo. É estudo. Exato. Estudo, Kelly. O psicólogo não sorteia e entrega. Não, Ele Deixa eu ver. Não, sabe ninguém que quer. aquele Deixa eu livro, fechar aquele os texto... olhos e ver. Acho que isso dá certo. Ele sabe que aquele texto, né? Aquele Que livro vai. Tem tá uma de acordo, curadoria. tem algo em Tem. relação ao que o Tem. cliente está passando, né? Então, até fazendo um parênteses aqui, o psicólogo não é só aquele que vai ficar sentado na sua frente te ouvindo. Pronto, falei. Boa, arrasou, Kelly. Arrasou. Então, assim, o que eu posso falar? A psicologia e a biblioterapia andam de mãos dadas. Bacana. É um conjunto que pode estar. E não quer dizer também que sempre tenha que indicar. E às vezes é o momento. No momento, é a Depende situação, né? É a situação. Depende do momento. Agora, e tem um detalhe também. Não é só o psicólogo que precisa, que pode estar indicando. Às vezes, você pode ler alguma coisa e você gostou, mas ficou meio assim. Leva para o seu terapeuta também. Perfeito, Kelly. Ah, e você sabe que o pessoal no clube de leitura que eu participo, eles falam isso. A gente vai começar a discutir, eles falam, olha, esse personagem aqui, eu até conversei com o meu psicólogo outro dia, com o meu terapeuta. Eles falam, porque eles se falam. identifica, É mais barato, né? né? Então, assim, eu sou, às vezes, quem quiser me trazer algum livro, algum texto, até filmes também, não estamos falando de filmes agora, mas Mas sim, existe também. séries. Eu vivo É. conversando com minhas amigas sobre os personagens, que eu fico apaixonada por eles. E se leva, porque aí é aquilo lá, tudo bem. Ai, Você, que legal. no meu caso, estou falando como eu atuo, tá? A pessoa me trouxe algo, eu não conheço. Eu não vou falar sem conhecer. Ó, legal. Eu vou ler, ou vou assistir e nós vamos Depois, voltar a discutir. Eu não vou simplesmente, né, Falar do que você não sabe, do né? que eu não É. sei. Exatamente. Vou estar estudando e nós vamos voltar E a gente estudar. conversa. E a gente conversa. Então, é algo assim muito terapêutico e que ajuda muito, muito mesmo. E aí, Kátia, o que você pode falar para nós? Quero falar 2 coisas. Vamos Mentira, lá. várias coisas. Não, primeiro, né, que a gente falando sobre livros, né, eu comecei a me lembrar, né, assim, eu sempre fui muito de ler também, desde pequenininha, 3, 4 aninhos, né, a minha mãe, ela ia no centro, né, então, e ela não tinha com quem me deixar, né, hoje o pessoal fala muito de rede de apoio, mas na nossa época também não tinha tinha nada não. disso. Levava o menino junto e tudo ia. se vira. Era isso aí. Aham. Então,
ela, assim, minha mãe, né? E ela não deixava de fazer as coisinhas que ela achava que tinha que fazer. ela queria, e né? eu ia junto, não tinha outras crianças, então ela me enfiava uns livros lá. Pra você ficar se distraindo enquanto... Muito bem. Mas eu agradeço muito a minha mãe por Sim. isso, porque se não fosse isso, né, desde pequenininha, tipo, te 4 incentivou, anos, né, eu nem desde sabia pequena. ler, ela falou, esse livro aqui tem figura. Sim. Aí Vê as figuras. mas aí eu comecei a ler antes de ir pra escola, por causa dos livros. Aí, tá então eu ficava vendo? decorando. Então, foi bem legal. Então, eu queria deixar essa homenagem, assim, pra minha mãe, porque minha mãe Linda. sempre me incentivou Sim. muito a leitura. E também eu tive Beijo, uma dona amiga, Juju. a Beijo, dona beijo. Lídia, que era a bibliotecária lá do centro, né? Que ela já não tá mais nesse plano. Mas aí depois teve uma outra fase, né? Que eu acho que eu tava maiorzinha. E minha mãe falava, fica lá com a biblioteca com a Lídia. Pra mim não ficar zazando, correndo. E aí a Lídia falou, chegou esse livro novo, top. E aí eu fiquei ali, ficava lendo. Então aquilo era muito satisfatório pra mim, né? E isso contribui muito, assim, com a minha formação, porque eu gosto bastante de ler. Eu não sou uma adepta dos clubes de leitura como a Kátia, mas eu sou uma pessoa que lê bastante também, de diversas gêneros, mas eu gosto muito da literatura espírita, Sempre gostei muito também. espiritualista, né? Ultimamente eu ando sem tempo, não ando lendo muito. E Mas... aí eu queria falar assim, que será que, do jeito que você falou, né, o livro, né, a biblioterapia e a psicologia, e a parte espiritual, será que está inserida também nesse meio? Né? A gente teve um dia de estudos lá, né, Kátia, no nosso Madalenas, e que estava falando, né, do quanto também a espiritualidade, ela também tem as suas próprias egrégoras, então estão relacionados com os tipos de livros. Então, a gente sabe, sim, a partir dos estudos que nós temos, a partir da leitura que nós fazemos, qual é o tipo de espírito que pode estar do nosso lado, viu, gente? É verdade, é verdade. Sim, conexão espiritual. Se eu tô lendo um livro de magia, se eu tô lendo um livro de receita, se eu sou um médico, que eu tô fazendo uma leitura ali pra, né, uma psicóloga. Compreender algo a mais, né? Um estudioso, como disse a Grace, que ela falou que tá fazendo vários artigos. Isso. Né? Então, será que não tem uma egrégora ali de professores que estão ali contribuindo, pra auxiliar, ajudando ali naquela intuição para entender mais a respeito, ou procurar o que você precisa, ou o psicólogo que também tem a intuição espiritual para falar, eu vou passar para aquela criatura linda, o livro que eu quero, aí depois o cara fala, mas não vou fazer, porque não é só isso, tal. É aquilo então, que a gente fala, né? O espiritual não está separado. Não do tá, físico, não tá. Nós somos um ser, né, assim físico, como eu gosto de espiritual, ler então. coisas policiais, eu gosto de ler coisas eróticas. Então a gente vai vendo o que vai ter por detrás aí, né? A gente não vai falar o que é certo, o que é errado, mas Porque você não vai tem isso, não sabendo tem o que tá por detrás na parte espiritual e o que de repente depois pode se tornar um excesso. Aí isso sim. Isso Sim. que é importante, Isso sim, identificar cara. o excesso. Porque se você só vê coisas eróticas, sensuais, por exemplo, aí isso a parte espiritual Você vai estar não te acompanhando, consegue, né? E você não ler vê. mais Se é nada, só aí isso, Se é diferente, só isso, então de repente isso pode se tornar um excesso. Ou só livro de matança, ou Isso, de monstros, ou de doença, coisa que você quer pra tua vida. Aquela Você coisa, quer né? pra tua Em tudo vida, no equilíbrio, né? né? Então, Nada de vamos ver o que excesso. você, a gente fala muito do que se fala, do que se assiste e do que se lê também. Então, todo livro tem uma egrégora, todo escritor também teve uma ideia, influência, uma uma energia. intuição de alguém que está ali muito próximo, com aquela mesma vibração. E a gente tem o nosso grupo de leitura, mas é leitura estudos, né, Kátia? Isso. Que é o grupo espiritual, grupo de estudos espirituais Madalenas. Madalenas, né? Que a gente sempre fala aqui na quarta-feira, Sim. que nós estudamos 3 livros, embora na semana a gente vai trocando, né, Kátia, de tema, mas são 3 livros fixos. Né? Sim. Que a gente vai estudando e mesmo aquela pessoa que não leu o livro, que está chegando pela primeira vez, igual Tranquilo. você falou, vai poder acompanhar, porque a Pode. gente passa um resuminho, depois a gente vai debater sobre isso. Então lá no Bem Viver não é exatamente um clube só de leitura, mas entra então nessa categoria, né, Kátia? Sim. Embora seja de leitura e estudos, né? Exatamente. Então lá no Bem Viver nós temos também o nosso grupo de leitura e estudos, que é o grupo Madalenas às quartas-feiras. Sabe o que eu achei legal? Uma coisa que a Kelly falou, né? Que a leitura, você precisa parar para ler. Né? Então, é aquele tem que ter um minuto momento, aqueles isso. minutos, aqueles momentos, que é isso, pode ser 5, 10 minutos por dia, mas que você tá ali, quieta,
né, concentrada. Pra você. Que é diferente, por exemplo, a gente pode se concentrar assistindo um filme, mas a gente pode assistir o filme fazendo outras coisas, né? A gente pode estar com o celular ligado, assistindo, ouvindo um podcast, uma live e lavando louça, fazendo outras coisas. A leitura livro, não, não. né? Você tem que estar ali. Concentrada no presente. E só dá pra você fazer aquilo. Não dá pra você ler, lavando louça, cozinhando. Não dá. Né? No máximo Então, pegar um biscoitinho, né? isso, né? Tomar um Cafezinho. Aí até isso até dá, mas fora isso... Mas, né, Não, você é um tem que estar momento- naquele momento ali É seu. um momento com a leitura. seu Isso. com você. É. Isso. Uma Perfeito, pessoa- Kelly. Tem gente E que com só os gosta de ler personagens. no banheiro também, você sabia? Que eu acho que é só a hora que a pessoa É lê. só o seu. É o seu. Mas é o seu É o seu É o seu momento. Importa, né? momento. Você tá ali Kátia, no sabe, presente, eu tive né? uma professora, eu morria de rir, que ela falava assim, que você falou do livro espírita, né? Que é muito Aham. interessante. São gêneros diferentes e tudo bem você gostar de mais de um também, que isso Sim. que é legal, diversifica. Mas eu tive uma professora uma vez que ela falou que todo livro é psicografado. Porque ela fala assim, tem os livros que são oficialmente ditados e psicografados. Ela falou, mas um autor, quando ele escreve, ele sempre escreve algo da sua experiência. E essa experiência, como você falou agora, ele está lá escrevendo, tem outras egrégoras que estão ali Tem, ajudando. que tá junto. Sempre tem. Dando ideias, intuindo. Ele não é oficialmente psicografado, mas está lá. Mas tem- é algo que você Mas pega, tem algo, né? né, Tem uma e você influência. traz Tem e ajuda condensa. pro bem e pro mal, porque aquela Sim. pessoa que só escreve fofoca, alguma coisa assim, também tem. né? E é isso Também, que ela, né? e é aquele tipo de companhia espiritual que a pessoa vai estar trazendo para a vida dela. Então é bom a gente ter esse conhecimento também para a gente fazer escolhas mais assertivas, né, minha gente? Perfeito, Kátia. Foi Agora ótimo. vamos falar da nossa dica? Vamos dica lá. da Qual é a semana. dica? Ó, eu vou dar a dica do nosso grupo de constelação, embora tá sempre na nossa Sim, agenda, mas é porque no grupo de constelação a gente às vezes se encontra com histórias que a gente tem aquela empatia, né? Porque você percebe que você vive de alguma maneira daquele mesmo jeito, ou passou por aquela mesma experiência, que você às vezes nem conhece aquela pessoa, mas quando você tá ali no grupo, você fala, pô, isso aconteceu comigo, aconteceu na minha família, olha que legal, eu vou começar a ver essa pessoa, né, esse meu familiar de uma forma diferente, porque agora eu tô entendendo um pouco mais porque que ele é assim. E acho que isso, né, como a gente tava falando antes nos bastidores, né, Kátia, acontece muito nos livros. livros. Às vezes você Acontece. vê uma história, seja verídico ou não, você fala, poxa, olha isso, eu não tinha pensado sobre isso. Exatamente. Isso abriu um pouco a minha Identifica, consciência para eu enxergar essa maneira, essa vivência de uma nova ótica, né? Uma nova visão, né? Então, por isso que a gente trouxe aí a constelação sistêmica como dica. Bem E legal. aqui tem o livro Ameaça nas Trilhas do Tarô. É isso, Olha, sério? é daquela antiga coleção. É isso, Kátia. Bom, olha só, é esse livrinho, né? Olha Daquela aí. época de quando a gente era adolescente. Esse livrinho. Se você estudou, né, alguns anos atrás, Se mas você sério tem que, mais ou menos a nossa idade aqui. Mas sério Alguns que- poucos anos, né, Kátia? que foi relançado essa coleção. É a coleção da editora Ática, assim, tem o meu que todo Série mundo leu. Vagalume. Isso, a série Sensacional. Vagalume, né? E tem esse livro, Mestre nas Trilhas do Tarô. Por que ele está aqui, né? Como... Vira. Ah, aqui Olha a lá, série, olha lá, é ela, série toda a série aqui, ó, a série toda aqui. Deixa eu colocar aqui na frente, assim, isso, né? Toda aqui. E por que esse livro está aqui? Não é que ele é uma dica de biblioterapia, tem livros especializados só falando sobre biblioterapia, você pode consultar no Google, você vai achar um monte. Mas o convite aqui, Kátia, igual para participar do grupo de constelação, para participar, porque a gente vai ter o nosso clube de leitura, né? Que também vai ser de estudos e que também vai ser de biblioterapia, tudo junto. E o livro que a gente vai começar essa atividade lá no Bem Viver é justamente nas Trilhas do Tarô. Por quê? Porque ele faz parte do curso de tarô. Nós já fizemos o curso, lembra que nós já fizemos o curso antes, o pessoal lê o livro, a gente se reunia para as aulas, ok, mas também se reunia fora da aula, naquela época era online, em função da pandemia, e depois da pandemia a gente continuou com ele online também, o curso de tarô, né? E o livro, ele entra, porque ele tem um momento certo, que aí, essa é a ideia, né? Ele não tá assim, então vamos ler um livrinho, vamos ler qualquer livro, vamos ler agora, então, não. Nesse momento de estudo, na trilha que nós estamos seguindo do tarô, nesse momento da trilha, esse livro vai trazer algumas reflexões para ajudar a fazer esse processo de autoconhecimento, mas também de entendimento do próprio arcano, da própria, né? Aí você fala, mas eu não conheço o tarô. Se quiser vir participar, é algo que vai estar, faz parte do curso, porém ele não está
dentro das aulas do curso. Tá. Vão ser momentos de encontros separados, momentos menores, porque as aulas são É um maiores. plus. É um plus, exatamente. Então, nós já vamos começar, já tem mais essa outra novidade no Bem Muito Viver também. legal. Quem Ai, quiser que participar, legal. é Entre só em mandar. contato lá com a gente. Isso. Aham. Muito bem. Pessoal, vamos para nossa agenda da semana? Vamos lá. Bora. Bora. Olha lá, então, ó, como a gente falou, olha aqui o nosso grupo de estudos, Olha leitura aí, e estudos. leitura e Tem que estudos. corrigir isso aqui. Grupo Espiritual Madalenas, a nossa próxima aula dia 1º, tipos de mediunidade com a Kátia Veloso, grupo misto, crianças são bem-vindas, é Todas. gratuito, você pode participar de qual aula você quiser, mas precisa se inscrever através do nosso WhatsApp, né? No dia mesmo você pode se inscrever. Pode mandar no dia, mas né? Isso. Mais uma vez, reiterando aqui sobre as aulas de Reiki personalizadas. Nós temos as aulas em grupo, porém, temos também essas aulas para aquelas pessoas que não podem vir de grupo, ou às vezes preferem vezes ter não se aula encaixa, sozinho, né, no- particular. Também. Tem um tempo mais corrido, só pode de domingo, só pode à noite, determinados dias da semana. A gente se encaixa, a gente se adapta, né, ao tempo aí do Tem aluno. Gente, tem gente que trabalha de turno, né, É, Kátia? tem gente que Sim. trabalha de turno, É. então não tem como fazer. Às vezes vai estar disponível de sábado, às vezes não vai estar. sim. Então, a gente consegue se adaptar para atender o aluno, então, do nível 1 ao mestrado, com apostila, com certificado, mentoria pós-aula, porque depois o aluno vai lá depois aplicar o reiki para tirar as dúvidas, né? Então, tem aula Pra prática praticar, né? também. Isso aí, tá bom? Comigo, né, Kátia Rodrigues. E, mais uma vez, nosso grupo de constelação sistêmica, né, que nós falamos, que a gente já tá fazendo em grupo. Entra lá em contato no nosso WhatsApp, que é o 11 984 15 27 62, para você saber aí qual vai ser a data do próximo grupo. Ou, de repente, você quer constelar em grupo, a gente monta um grupo. Monta o grupo na pra fazer data. a constelação, né? Exatamente, é isso aí. Tem mais? Ou é só isso? Eu acho que fechou. É só isso, então É tá isso bom. aí, né? Acho que por Fechou. enquanto é só, né? Maravilha, pessoal. A gente tá encerrando o nosso mês de setembro, né? Acabou setembro, Acabou setembro. mas se Semana que prepara. vem, para estamos outubro. aí com outubro e muitas novidades. Quem não Sim. pôde participar do Luminares, aguarde que em breve teremos novos eventos. Mais eventos. certo? Exato. Tem mais eventos aí. E é isso aí. Gente, um beijo. Obrigada, Uma excelente pessoal. semana. Beijo, gente. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.